Shalom, shalom, graça e paz. Mais uma vez estamos aqui juntos. Eu quero agradecer a presença de todos vocês que estão aí nos assistindo. É um prazer poder falar alguma coisa da parte de Deus para a sua vida, a sua casa, a sua empresa, você que está nos ouvindo também, nos assistindo no carro, você que está de alguma forma sendo abençoado. Que Deus possa trazer uma palavra agora muito abençoada para a sua vida. E essa palavra abençoada está no livro de Deuteronômio, capítulo 28. Vamos ler em 2 trechinhos. Primeiro versículo diz assim: se vocês obedecerem fielmente ao Senhor, o seu Deus, e seguirem cuidadosamente todos os seus mandamentos, que hoje vos ordeno, o Senhor, o vosso Deus, os colocará muito acima de todas as nações da terra. E ainda em Deuteronômio 28, versículo 15 diz: entretanto, se vocês não obedecerem ao Senhor, o seu Deus, e não seguirem cuidadosamente todos os seus mandamentos e decretos que vos dou hoje, todas essas maldições cairão sobre vocês e vos atingirão. Meus queridos, essa pregação, esta palavra, essa profecia, ela é uma profecia que eu costumo de chamar de profecia de condição, ou profecia condicional, onde a palavra de Deus ela é liberada em 2 ou até mais situações para ser aplicada, para acontecer, um destino que vai acontecer, uma consequência que vai chegar de acordo com a sua decisão, de acordo com a sua vontade. Aqui nós temos uma profecia que se colocou em 2 partes, do versículo 1 até o versículo 14 e do versículo 15 em diante. E o Senhor fala, coloca as coisas na base de uma palavra muito pequena, uma palavra de 2 letras, não é? Uma palavra condicional, que é o se, esta conjunção. Então o Senhor diz: se atentamente ouvirdes a minha voz, tendo cuidado de fazer conforme tudo quanto vos tenho ordenado. Em outras palavras, se vocês cumprirem os meus estatutos e os meus mandamentos, então vocês serão abençoados. Eu vou colocar vocês acima das outras nações. Vocês serão uma nação que vai chamar a atenção de toda a terra. E aí segue várias outras perspectivas dessa bênção. Bênção nos celeiros, bênção no campo, bênção nas criações, bênção nas famílias, bênção de saúde e por aí vai. Mas o Senhor diz: se vocês não fizerem o que eu vos ordeno, se vocês pecarem, se vocês não entenderem, não seguirem os meus estatutos, os meus mandamentos, então vocês ficarão por baixo das nações. E aí haverá uma visitação de maldições sobre a vida de vocês. A primeira aplicação disso é que a maldição, as coisas ruins, elas não são a vontade de Deus. Elas são uma segunda situação, uma segunda opção. Porque a opção primeira, geralmente quando você coloca uma coisa em primeiro lugar, é porque é a sua vontade. Então a vontade do Senhor, a vontade do Eterno, é que nós sejamos abençoados e que a bênção possa nos seguir. A ideia é como se cada pessoa de Israel, cada judeu que fez esta aliança com Deus, siga, caminhe e a bênção siga atrás. É como se fosse a sua sombra lhe acompanhando. O que você faz, aonde você vai, como que você pega. É interessante que durante toda a história, antes mesmo de estarmos aqui com Moisés escrevendo Deuteronômio,
os judeus que faziam aliança com Deus sempre foram notados, sempre foram especiais. Em todos os caminhos da terra, em todas as cidades, em todas as nações onde havia um judeu, um israelita, o Senhor fazia com que ele prosperasse. E era terrível porque essa prosperidade caminhava com eles. Se eles fossem para o norte da cidade, eles enriqueciam. Se eles fossem para o sul, eles enriqueciam. E aí as pessoas começavam a se encher de inveja e de raiva dos judeus, porque eles estavam prosperando. Então começavam a inventar mentiras a respeito dos judeus, dizendo toda sorte de coisas, todo impropério, toda mentira, e dizendo que eles estavam roubando da nação, roubando dos povos, explorando as pessoas. E era muito comum então que os judeus fossem expulsos pelos nobres da terra ou pelos governantes da terra por causa dessa prosperidade. Essa prosperidade que é mencionada aqui em Deuteronômio, essa bênção que seguia, ela passa a estar sobre Israel. Aqui é uma fundamentação de algo que já havia começado desde Abraão. Abraão, Isaac e Jacó foram homens ricos, e assim sucessivamente, e mesmo nos momentos mais difíceis, como no livro de Juízes, bastava eles fazerem uma aliança e pedirem misericórdia a Deus, que Deus entrava com providência na direção de Israel. Isso é algo extremamente importante e é um fato. Você precisa compreender isso, como a bênção segue você. Mas, infelizmente, quando você diz não para Deus, vira as costas para Deus, rompe com Deus, rompe com os seus princípios, com os mandamentos do Senhor, essa maldição descrita aqui a partir do versículo 15 passa a te acompanhar também como uma sombra. E aquilo que você põe a mão acontece de forma negativa. Você entra em falência, você adoece, os teus animais começam a morrer, começa a dar pragas nas suas plantações, os seus investimentos não dão certo, você começa a abrir falência na sua empresa, porque a maldição está colada nas suas costas como uma sombra, da mesma forma. E é importante ver como as coisas acontecem. Eu estava me lembrando agora mesmo, na Segunda Guerra Mundial, né? Desde alguns anos antes do início da Segunda Guerra, os nazistas começaram a empreender uma perseguição aos judeus em toda a Europa, e à medida que eles iam invadindo, eles iam pegando judeus, prendendo judeus, inaugurando os campos de concentração, roubando os bens. E isso é algo que aconteceu porque Israel se virou as suas costas a Deus. E o Senhor disse: se vocês fizerem isso, se vocês seguirem os costumes das nações, dos povos, e olharem para outros deuses, eu vou permitir que vocês sejam presos, que vocês sejam levados. Eles já estavam desterrados, mas prosperavam na Europa como um todo. E lá na Europa, o grilhão de Deus, Hitler, começou a tomá-los, e os seus bens foram roubados e saqueados, e foram presos, e foram ofertados como holocaustos, infelizmente. Vocês sabem da história, 6 milhões de pessoas morreram. Mas um dia, 3 anos depois, isso é completamente impossível. Deus diz: basta. Todo o impropério, todo o absurdo que aconteceu com o meu povo, agora vai ser passado, e eu vou abençoar uma nova nação, que vai ser motivo de orgulho de todo judeu,
porque eu vou fazê-los prosperar e ser uma nação referencial sobre a terra. E hoje nós temos Israel. Mas você é o Israel de Deus. Essa é a boa notícia. E essa palavra pode se cumprir para você. E eu te aconselho, e também me aconselho, vamos seguir os mandamentos do Senhor, para que as bênçãos de Deuteronômio 28, de 1 a 14, cheguem nas nossas vidas e se peguem às nossas vidas. Amém? Que Deus abençoe você. Shalom.